Olá, crianças! Estamos na nossa segunda aula de geografia, né? Estamos trabalhando cada atividade em seu momento. Capítulo 2, a importância da água no solo e em nossas vidas. Nós já estudamos a importância das atividades, né, do extrativismo, né? Nós trabalhamos sobre isso, falamos sobre as atividades econômicas, a rotina no dia a dia. E o segundo capítulo vem falando justamente sobre a importância da água, do solo em nossas vidas. Essa aqui nós temos uma imagem de um pescador, né, tirando o alimento, né, da água, né, dos mares, dos rios, né, importância. Aí nós temos já uma importância, né, como fonte, a água, né, de vida, onde ela traz os animais como os alimentos, né, um ambiente onde os animais, ambientes onde os animais vivem, ok? Então para dar continuidade às atividades econômicas, vocês vão acompanhar aí no nosso livro, na página 160, o período noturno. Nós falamos do período, né, do horário comercial, aquele horário onde o comércio é mais movimentado, onde o trânsito é mais movimentado, onde existe mais pessoas transitando, né, nas ruas. Então, na página 170 tem assim: mesmo em algumas atividades sejam realizadas no período noturno, a grande maioria delas ocorre durante o período diurno, que é o período da tarde ou da manhã, né? Então, esse período da manhã ou da tarde é chamado de período diurno, tá certo? As atividades profissionais são exercidas dentro de um período de tempo chamado de expediente, o qual pode ocorrer em horários diferentes, dependendo do tipo de atividade profissional realizada. Então, existem atividades que podem ser realizadas durante o período diurno, que é o período que envolve o turno da manhã ou da tarde. Existe também atividades que são realizadas durante o período noturno. Então, para isso, nós vamos ler os nossos livros, acompanhar os exemplos, tá certo? Acompanhar as leituras e estudar, né? Então, ainda na página 60, você tem aí a imagem cheia de luzes, né? Mas você consegue perceber que está sendo iluminado com luzes o quê? Luzes artificiais. Você não está vendo aí a presença da luz solar, ou seja, da luz natural. Então, o que é que nós podemos entender diante de uma imagem dessa? Que nós estamos no período o quê? No período noturno, tá certo? Então, existem indústrias que não podem parar sua produção. Por isso, elas necessitam criar turnos, né? Então, existe o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, e assim esse comércio, essa indústria trabalha durante 24 horas, que é o período que tem o dia, né? O tanto de horas que tem um dia. Cada turno é assumido por um grupo diferente de trabalhadores, porque nós sabemos também que existem leis, né? O trabalhador ele não pode trabalhar 24 horas, ele trabalha em torno de 8 horas por dia, com direito a 2 horas de descanso. Então, dessa forma, quando um período termina o trabalho de seu expediente, quando um grupo termina o seu trabalho de expediente, logo o outro grupo assume, né, o trabalho naquela empresa, naquela indústria. E sobre a rotina doméstica? Vocês estão vendo aí uma família realizando uma atividade, né? Então, além das atividades comerciais em que as pessoas cumprem seus expedientes, também existe a rotina doméstica. Muitas coisas que fazemos em nossas casas
são determinadas pelo ritmo do relógio, como o horário de se levantar e se alimentar, descansar, limpar a nossa residência, entre outros. Então, nós temos uma rotina na nossa casa, certo? Se você não dorme o dia todo, porque você tem que se levantar, tem que escovar seus dentes, tem que arrumar a casa, tem que comer e assim outras atividades que você realiza durante o dia. Uma prática de esporte, né? Uma atividade esportiva. Então, cada família tem a sua rotina. Então, cada família define como é a sua rotina, de acordo com as suas necessidades. Em alguns casos, as pessoas trabalham em horários diferentes, por isso, a rotina pode variar de uma família para a outra. Aqui nós temos um horário comercial, que eu falei, né? Logo no início eu falei sobre o horário comercial. E você vai poder ter a oportunidade de acompanhar na página 162 o que vem a ser esse horário comercial, tá certo? Então, o horário comercial é o nome dado ao período em que a maior parte dos estabelecimentos comerciais e de serviços estão abertos para atender as pessoas. Então, é o período de maior movimento, né? Então, nas ruas. Nesse horário pode variar de uma cidade para outra, entre os estabelecimentos de uma mesma cidade. Contudo, nas grandes cidades, alguns estabelecimentos como farmácias, supermercados, postos de combustíveis, ficam abertos 24 horas, ou seja, nunca fecham, igual lá as indústrias que eu falei, né? Que as indústrias têm a necessidade de trabalhar 24 horas, a produção, produzir 24 horas, e que para isso são criados grupos, né, de trabalhadores, né, com horários diferentes. A opção de nunca fechar ajuda aquelas pessoas que têm uma rotina de vida muito corrida e quase não tem tempo para fazer outras coisas no dia a dia, como ir ao supermercado ou abastecer o carro. Então, é muito bom quando se tem esse horário de 24 horas, justamente por isso, né? Porque existe aqueles profissionais que trabalham durante o dia todo, né? Já pensou se só tivesse o comércio durante o dia e nada funcionasse durante a noite, né? Então, que possibilidade quem trabalhasse durante o dia ia ter de comprar as suas coisas, de obter as suas coisas, né? Aqui nós vamos iniciar o capítulo 2 falando sobre a importância da água e do solo em nossas vidas. Eu coloquei aqui, aproveitei uma imagem, né, da nossa Semana da Árvore, onde o nosso querido Joaquim trouxe um regador e está fazendo aqui, aguando simbolicamente, representando a turminha, né, as nossas plantinhas, porque nós temos pessoas responsáveis para cuidar do nosso ambiente, né? Aqui o Joaquim, a turma do segundo ano, estão fazendo, né, aguando simbolicamente, tá certo? Porque a planta ela não é aguada só no dia da árvore, ela tem a necessidade, assim como nós seres humanos, de água, né? Então, para sobreviver. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar dois importantes recursos naturais que estão presentes em nosso dia a dia, de forma direta ou indireta. Você tem uma ideia de quais são esses recursos que estamos falando? Se você tem, beleza, né? Então, nós temos aqui outra atividade onde as crianças vão plantar, né? Tá aqui a plantinha muda, né? Que eles vão plantar. Tá aqui o regador, que há essa necessidade. Você vai plantar e você tem que saber que ela vai precisar também
de receber água, né? Para se desenvolver, para crescer. Então, observe a imagem de abertura, que foi a que eu mostrei, e que você vai ver aqui no nosso livro, que tem outra imagem diferente. Eu troquei, coloquei a do segundo ano simbólica, que a criança plantou. Lá na nossa simbólica, a planta já existe, ela está sendo só cuidada. Que nessa imagem aqui, a criança ainda vai plantar, né? Então, o que as pessoas estão fazendo? Nessa imagem aqui, ela vai plantar. Nessa outra do livro, da página 164, a planta já está plantada e está sendo, né, recebendo água, né? Então, quais recursos naturais podemos identificar? Por que essas atividades são importantes? Por que vocês acham que essas atividades são importantes? Elas são importantes porque o planeta que nós vivemos precisa de oxigênio, né? E as árvores, as plantas nos proporcionam isso, ok? Também, né? Uma das fontes é o ar que respiramos. O solo é utilizado para o cultivo de alimentos e diversos outros produtos. Sem a água não existiria vida em nosso planeta, pois todos os seres vivos e plantas dependem, né, da água. Tanto os animais como as pessoas, né? Então, dependem da água para sobreviver. Será que estamos cuidando bem dos nossos recursos naturais? Será que você, criança, está desperdiçando água? Será que você, quando vai tomar o seu banhozinho lá, você deixa a torneira, o seu chuveirinho ligado, a torneira quando vai escovar os dentes ligado? Será que você está sujando o nosso solo, né, que é o nosso chão? Então, vamos ver aqui. Você consegue perceber a influência do solo na sua vida? Você consegue? A sua casa está no solo, feito no chão, né? Aonde você mora está lá. Então, vamos ver por que ele é importante. O solo é muito importante porque dele nós extraímos diversos tipos de produtos fundamentais para o desenvolvimento das diferentes populações. Assim como todos os recursos naturais da terra, o solo tem a sua própria dinâmica, né? O solo está sempre em processo de formação e de transformação. Então, nós vamos ver na imagem da página 167, né? Nós vamos ver o solo se transformando. Acompanha aí no livro de vocês, né? Que aqui tem o processo, é um esquema, né? De como o solo ele se desenvolve. Então, os solos se originam de rochas, tá vendo? De pedras. O solo se origina de rocha. É possível que você esteja se perguntando como isso acontece. Então, observem atentamente cada imagem do nosso esquema e tire a sua conclusão, tá certo? É muito importante que você consiga fazer essa leitura de imagem, tá certo? Interprete essa imagem e consiga entender o porquê desse solo ser tão importante. Então, o processo que acabamos de mostrar demora milhões e milhões de anos. Esse processo das rochas se transformar no solo não é de um dia para o outro, não, gente. Demora milhões de anos, milhares e milhões de anos. Então, os cientistas afirmam que para formar apenas 1 centímetro de solo, a natureza precisa de 400 anos. Olha só, gente. 1 centímetro só
de solo. Olha quanto tempo a natureza precisa. É muito interessante, né? Isso. A natureza precisa de 400 anos para formar 1 centímetro de solo. Aqui nós temos 2 exemplos de diferentes solos, certo? Aqui nós temos um solo que produz, né? É um solo que é produtivo, é um solo que nós podemos dizer que são realizadas atividades da agricultura, né? As plantações. E temos outro tipo de solo, né? Então, observem aí. Cada tipo de rocha vai dar origem a um tipo específico de solo. As camadas que observamos podem ter tamanhos diferentes, cores diferentes e apresentar mais areia ou mais argila. A argila é diferente um pouco da areia, né, gente? Vocês viram, já tiveram a possibilidade de pegar na argila e ver que a argila ela é úmida, né? Enquanto a areia não, é soltinha, né? São grãozinhos. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de observação. Então, vamos para a página 168 e observem aí, ó. Perfil do solo. Olha só, começa aqui, ó. Vocês estão vendo o R de rocha. O R são rochas. Então, um perfil do solo é composto de camadas que são conhecidas como horizonte. Por quê? Porque vai para cima, né? Tá crescendo vai subindo, o horizonte vai para cima. Cada horizonte é indicado por uma letra, ó. A letra R, a letra C, a letra B, a letra A e a letra O. Por meio de estudo dos horizontes, nós estamos falando em horizonte, nós estamos falando aqui do perfil do solo, certo? Os estudiosos conseguiram classificar os diferentes tipos de solo. Saber o tipo do solo ajuda a identificar qual é o mais apropriado para construir algo em cima, ou mesmo para saber se o solo é bom para o plantio. Porque de repente você vai fazer sua casa no solo que é úmido. Então, esse tipo de solo, será que ele é apropriado para aquela construção? Não. Então, existe vários tipos de solo e para cada tipo de solo existe a sua, o que ele nos fornece, né? A sua característica e o que ele pode nos proporcionar, tá certo? Então, veja ao lado a ilustração que mostra quais são os horizontes que compõem o solo. Então, os horizontes que compõem o solo são as letrinhas R de rocha, C, B, A e O. Vocês vão fazer uma representação desses horizontes numa atividade quando for proposta, tá certo? Então, na página 169, nós vamos falar sobre a importância econômica do solo. Podemos pensar no solo como suporte para modificações que a sociedade faz ao ambiente. No solo, conseguimos erguer edificações, que são edifícios, né, as nossas moradias. Podemos plantar e podemos tirar do solo os recursos naturais para transformar em produtos, né? Tornando a nossa vida mais fácil. Então, o solo nós podemos construir, podemos plantar e podemos retirar dos solos minerais que que vão passar por um processo de transformações industriais, né, através das máquinas, né, para facilitar
tornar a nossa vida mais fácil e mais tranquila. Então, na página 169 ainda, nós temos alguns tipos, nós temos um tipo de extrativismo. Vamos falar aqui da extração de minerais, tá certo? Vamos conhecer detalhes das atividades econômicas mais significativas desenvolvidas em relação ao solo. A extração de recursos minerais é uma atividade econômica muito importante, pois dependemos desse recurso. Porém, é necessário reduzir o impacto causado por essa atividade na natureza. Então, nós podemos encontrar diferentes minerais no nosso solo. Vocês estão vendo exemplos de alguns aqui, né? Então, conhecer palavras novas. Vamos conhecer uma palavra nova que vem a ser a palavra jazida, depósito natural, né, de um ou mais minerais úteis. Então, mineração é o nome dado à atividade econômica que extrai recursos minerais. No Brasil, a atividade econômica de mineração foi uma das primeiras a ser realizada, pois a colonização dos portugueses, pois os colonizadores portugueses tinham grande interesse em descobrir jazidas de metais e pedras preciosas, como o diamante e o ouro. Nós estudamos, né, que os portugueses foram os primeiros, né, a explorar, né, a realizar essa atividade do extrativismo, né? Eles começaram a extrair, né, realizar o extrativismo vegetal quando eles começaram a explorar o pau-brasil, ok? Então, você já ouviu falar no ouro de tolo? Nós temos aqui o ouro e a pirita, né? O ouro é um dos metais mais preciosos do mundo. Muitas joias vendidas em lojas específicas são feitas com esse metal precioso, mas existe um mineral chamado de ouro de tolo que se parece muito com o ouro. O nome dele é birita, certo? O Brasil é um grande produtor de recursos minerais e por isso muitos países que não possuem jazidas compram esses recursos no Brasil para utilizarem como matéria-prima na sua indústria. Além da importância econômica, grande parte da nossa alimentação depende desses recursos. Nós vamos fazer algumas correções da página 152, só que a página 155 e 159 eu não vou fazer, porque são respostas pessoais, tá certo? Então, na página 152, está perguntando assim: nas imagens das páginas de aberturas estão apresentadas diferentes atividades econômicas. Você sabe o que são atividades econômicas e qual a importância dela na sua vida? Então, atividade econômica é um processo pelo qual produtos, serviços ou bens são obtidos para cobrir a necessidade ou desejos primários de uma sociedade. Na ficha das páginas 97 a 100, nós temos esses símbolos aqui. Cada carinha dessa, cada roxinho desse tem uma letrinha abaixo. O que é que você vai fazer? Vai trocar pela letra e nós vamos completar a frase. Então, temos aqui: a indústria transforma alguns produtos antes de eles chegarem até as nossas casas.
né? Então, a indústria ali é responsável pelo seu processo de industrialização, transformar, né, alguns alimentos que chegam até a nossa casa. E é nas indústrias que são produzidos muitos produtos utilizados no nosso dia a dia. Algumas indústrias também produzem máquinas que serão utilizadas em nossas indústrias. Na segunda questão, vocês vão circular objetos que foram produzidos pela indústria, né? Que não são matérias-primas, que não foram retirados da natureza, mas que passaram por um processo de industrialização. Que produtos vêm a ser esses? Vamos ver? Nós temos aqui as roupas, nós temos a boneca, nós temos mais roupas, um casaco aqui, o pente, o carro, a bola, o tênis. Eles passaram por um processo de industrialização. Os que não foram circulados, eles são matérias-primas, ou seja, eles são da natureza, né? Eles não passaram por processos de natureza, de industrialização. Então, aqui nós temos o algodão, né? Que ele foi plantado, que ele foi colhido, que ele foi transportado, e nós vamos fazer um percurso para ele chegar até a indústria, para ser transformado em tecido, para depois chegar até as lojas, né? Com roupas serem confeccionadas nas indústrias. Nós temos dois caminhos, temos esse e temos esses aqui, certo? Então, você vai encontrar um caminho que o caminhão, né, o transporte, iria transportar até chegar à indústria para esse produto ser transformado. Pronto, nós temos aí dois caminhos. Para a página 99, vocês vão olhar a imagem e vão dizer se é extrativismo, tipo de extrativismo. Aqui nós temos extrativismo animal primeiro, o A. O B, nós temos extrativismo vegetal, porque vem da planta, né? Tudo que vem da planta é extrativismo vegetal. Tudo relacionado ao animal é extrativismo animal. Mineral, extraído da terra, né? Vegetal. Animal. Mineral e mineral. Agora nós vamos escrever aí vocês têm os desenhos, alimentos, né? Os desenhos, os alimentos, os produtos, e vocês vão dizer se esse produto é da pecuária, ou seja, da criação de animal, ou se ele é agricultura, da produção de quê? De vegetais, do plantio, né? De plantas, né? Então, vamos lá. O leite, pecuária, porque vem do animal. Pecuária, que vem do animal. Agricultura, né? Você tá vendo que aqui que é o café. O iogurte, né? Pecuária, que vem do animal. O leite vem do leite. A lã, pecuária. A agricultura, que é o trigo. A lã, pecuária. Desculpa, gente, aqui é uma carne, né? O hambúrguer, né? Pecuária. Achei parecido com a lã, ó. Então, aqui é o hambúrguer. Aqui é a lã, tá? Branca. Pecuária. E o queijo, pecuária. Nós finalizamos mais uma aula. Fica aqui um beijo, muitos beijos pra você, certo? Um beijo doce, né? Doce igual esse pirulito aí que essa criança tá chupando. Fiquem com Deus e até a próxima.